paulatinamente elas vão perdendo o seu valor, a sua substância, a sua importância. E todas as vezes que nós nos reunimos em um culto como este, irmãos, eu entendo que este é um dos cultos mais importantes da igreja. É bem verdade que todo culto nós adoramos a Deus, apresentamos nossos corpos ao Senhor, mas o culto de Santa Ceia, irmãos, é um momento solene para a vida espiritual de cada um. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Poucos instantes, o nosso jovem cantor falou-nos aqui da alegria de estarmos aqui reunidos, e talvez alguém, se estiver entre nós pela primeira vez e está nos ouvindo, o pastor está dizendo que estão comemorando uma morte. E como é que vocês comemoram a morte? Cantando, dando glória a Deus, aleluia. Mas, queridos, é porque o nosso morto não ficou na sepultura, aleluia. O nosso morto ressuscitou, aleluia. Está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E Ele nos fez uma promessa que com certeza ela é vigente esta manhã. Ele diz: e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu acho muito lindo essa expressão de Jesus, é porque ele sempre prega o verbo no presente, né? Ele não diz eu estarei, não diz que é no passado eu estive, mas ele disse estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, eu queria convidá-los para a leitura na palavra de Deus. Quantos irmãos trouxeram a Bíblia? Deixa eu ver. Quantas Bíblias temos aqui? Amém. Nós vamos usá-la por alguns instantes. E eu queria lhe convidar para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lamentações. Aleluia. Lamentações não fica no Novo Testamento. Lamentações é no Velho Testamento. Logo após o livro de Jeremias, não é? Aleluia. O crente gosta muito do livro dos Salmos, então você tem os Salmos, depois vem os livros de Salomão, não é? Os Cantares e o Eclesiastes, Provérbios. Agora vem Lamentações, capítulo 1, capítulo número 1, Lamentações, e o versículo de número 12. Lamentações 1 e 12. Não vos comove isso? A todos vós que passais pelo caminho, atendei e vede, se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, porque me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Repito, não vos comove isso? A todos vós que passais pelo caminho, atendei e vede, se há dor como a minha dor, que veio sobre mim. Meus queridos, esta manhã a leitura oficial foi feita pelo meu querido companheiro no capítulo 53 do livro do profeta Jeremias, profeta conhecido pelos leitores da Bíblia como o profeta messiânico. A Isaías, Deus revelou desde o nascimento de Jesus o seu nome, o seu ministério, o seu sofrimento, a sua dor e o seu trabalho lá no Calvário, tomando sobre si todas as nossas dores. Foi o que nós acabamos de ouvir. Meus amados, e São Paulo, quando escreveu a sua primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 11, que nós costumamos ler, aquele texto do dia da Santa Ceia, não é? Versículos 23 a seguir, onde Paulo diz, né? Porque o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei, que
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto todas as vezes em memória de mim. Da mesma maneira, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, fazer isto todas as vezes em memória de mim. Pois bem, o que eu queria dizer a vocês é que São Paulo, pelo Espírito de Deus, ele nos traz uma mensagem que não é sua. Ele inicia dizendo: porque o que eu recebi do Senhor foi o que eu vos ensinei. Então, o que Paulo escreve no capítulo 11 é uma mensagem de Deus para o nosso coração. E quando ele se estende, vai até o fim, irmãos, ao seguimento do capítulo, o Senhor manda que nós comemoremos a sua morte até que ele venha. E Jesus ainda não voltou. Nós estamos aguardando para qualquer instante o arrebatamento da igreja. Pois esta é a nossa grande esperança. Este é o momento da nossa grande vitória, é o arrebatamento da igreja. Mas, queridos, enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja, é conveniente, é bom que cada crente compreenda o excelso valor da sua salvação, da minha salvação. Eu e você precisamos conhecer para valorizar o sacrifício de Cristo lá no Calvário. Continue com a sua Bíblia na mão. Vamos ler a Bíblia um pouquinho esta manhã. Lá no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Parece que tiraram o Samuel da minha Bíblia. Aleluia. Primeiro livro de Samuel. No segundo livro de Samuel, capítulo de número 15. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 30. Todos acharam? Amém. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Evangelho de São João. São João, capítulo de número 18. São João, capítulo 18, e o versículo 1. Todos acharam? Amém. São João 18, 1. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. Amém? Por que lemos esses dois versículos? Lá no segundo livro de Samuel, nós lemos acerca de Davi, mas nós lemos que Davi, irmãos, estava fugindo de uma situação em Jerusalém. Um filho dele, por nome Absalão, havia se revoltado contra ele, e Absalão havia, irmãos, conseguido um número de pessoas que ele conseguiu envenená-las contra o seu pai, e ele se tornou rei por sua conta em um lugar. E Davi não quis guerrear contra o seu próprio filho. A Bíblia nos diz, no versículo que nós lemos, é que ele simplesmente saiu do seu palácio, saiu de Jerusalém. Deus nos conta que ele saiu, cabeça coberta, os pés descalços, andando e chorando, em direção ao Cedron, lá no Monte das Oliveiras.
Ele sai do palácio e uma multidão o acompanha. Um dos seus generais disse: majestade, o senhor me permite, eu resolvo essa situação? Ele falou: não, este problema é meu com Deus. E ele então vai orando, vai andando de pé descalço, chorando, e o povo lhe acompanha. Preste atenção, ele fugia de uma situação. No capítulo 18 de São João, nós lemos acerca de Jesus. Enquanto Davi fugia de um problema em Jerusalém, Jesus, o Senhor, ele ia de sua própria vontade. Ele disse: a minha vida eu dou porque eu quero dar. Eu tenho poder para dar, eu tenho poder para tornar tomada. E ele então vai. Ele não tinha uma multidão consigo, tinha apenas um pequeno grupo de 12 homens, aliás 11, porque o que traía estava fora. Os 11 acompanhavam Jesus para o mesmo cedro, onde Davi havia estado há 1000 anos antes. Agora não era mais o rei Davi, mas agora era o rei Jesus, que entrava lá no cedro para entregar a sua vida. E com a sua vida, ele ia ao Calvário para morrer por mim e por você. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, ali Jesus enfrenta um dos momentos mais cruéis da sua vida. Ele era homem, ele era Deus, mas como homem, ele foi ao Getsemane. Ali, nos contam alguns historiadores que ele se curvou em oração diante do Pai. Eu estive no Getsemane pelo menos por 4 vezes. E ali tem um lugar que eles disseram que ali onde Jesus esteve, há uma pedra, e ali ele, segundo contam, que ali se debruçou sobre aquela pedra e começou a orar ao seu Pai. Em momento de angústia, a Bíblia nos conta que a sua angústia era tão grande que o seu suor transformava-se em gotas de sangue. E diante do Pai, ele disse: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mas o Pai disse: não, você saiu daqui e levou uma programação para a terra, e dentro do nosso programa você tem que morrer. Ele disse: Pai, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Bendito Senhor. Ali Jesus entrega o seu corpo para ser judiado. Diz-nos a Bíblia que dali a poucos instantes chegou um grupo de soldados liderado por Judas. E é interessante, irmãos, é que Jesus, homem, era tão simples, a sua roupa, a sua veste era tão simples. Ô meninos, vocês cantores, sabe que existem alguns itinerantes e cantores que quando eles vêm ao público vêm todo enfeitado, você viu isso? Um sapato colorido, uma roupa brilhosa, um negócio assim bem diferente, né? Jesus era muito simples, era muito comum. Para que ele fosse identificado pelos soldados, Judas disse: olha, aquele que eu beijar, ele precisava dar um sinal, porque entre todos eles não sabiam diferenciar quem era Jesus. A Bíblia nos conta: Judas veio e o beijou, ele foi preso. Estamos falando assim, irmãos, rápido, porque o tempo é muito curto, mas ele é levado por aqueles soldados, irmãos, e dali a seguir, ele vai para o Litóstrato, ali em Jerusalém, aonde ele deveria ser julgado. Durante toda aquela noite ele é julgado. Quando ele recebe a condenação, vai de Anás para Caifás. Por fim, a condenação é decretada a sua morte de cruz. Coloca uma veste, irmãos, no Senhor, uma veste brilhante, uma coroa, mas uma coroa de espinhos. Com certeza o sangue jorrava pela sua face. A Bíblia nos diz que os soldados batiam nele. Eles bateram, espancaram a Jesus. E certamente quantas vezes bateram naquela coroa de espinhos. E quando os espinhos cravavam na sua cabeça,
Mas Isaías diz que como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele suportou por você. Os pecados eram os nossos. Ele nunca pecou. Ele é santo. Ele é santo. Aleluia. Ele, Jesus, aleluia, tomou sobre si todos os nossos pecados. Deram-lhe uma tosca cruz para que ele conduzisse. Quem foi a Jerusalém, das ruas estreitas de Jerusalém, ele caminhou com aquela cruz. Meus irmãos, em Jerusalém, quando está se saindo da porta, se não me falha, de Efraim, em frente a uma rodoviária, um terminal de ônibus, atrás daquele terminal de ônibus está o Monte da Caveira. Você olha assim, na verdade parece o rosto de uma caveira. E foi lá em cima que Jesus foi crucificado. Imagine vocês, ele vem e no caminho, não se sabe onde, ele para. Alguns compositores de hinos falam que ele caiu. Eu nunca li isso na Bíblia, que ele caiu. Mas ele parou exausto. Não tinha mais condições físicas para conduzir aquela cruz. Ele havia passado uma noite, certamente sofrida, apanhando. O físico já não suportava mais. Quando ele para, não tem mais condições de conduzir a cruz. Fico pensando que uma pequena multidão acompanhava aquele cruel ato daquela gente. E chefe, quem comandava aquele ato cruel, olha para os que ali estão. Estavam ali os judeus todos brancos, dos olhos azuis, mas entre eles viram lá um preto, um de cor, um sirineu. E ele foi pegar o sirineu. Vem cá, sirineu, você vai levar essa cruz no lugar dele. Mas Marcos diz, Lucas confirma, que Sirineu não colocou o cruzeiro da cruz no seu ombro. Ali carregava Jesus. A Bíblia diz que após Jesus, Sirineu pegou a cruz, mas lá na ponta, lá onde era mais leve, porque o pesado Jesus conduziu por mim e por vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Eles então caminham em direção ao monte do Gólgota. Eles sobem ao monte do Calvário. Me parece ver lá em cima, onde havia, eles prepararam o lugar, onde havia um grande espetáculo, por assim dizer. Ali já estavam os dois presos para serem também crucificados. Ali estavam duas cruzes e Jesus chega com a sua cruz. Ali, irmãos, param. Me parece ver o Sirineu, olha e diz: bem, a minha tarefa eu já cumpri. Deixou a cruz no chão. Jesus certamente disse: a minha não, a minha vai começar agora. A minha tarefa começa agora. E espontaneamente Jesus deita-se sobre a cruz. E aqueles malvados soldados começam a cravar aquelas mãos que se estenderam para curar. Aquelas mãos que se estenderam para abençoar, para multiplicar, para fazer o bem, eram elas que estavam sendo cravadas lá no Calvário. Seus pés que caminharam tantas vezes, irmãos, para fazer o bem, para atender solicitações de necessitados, agora estavam sendo cravados lá na cruz. Levantam aquela cruz. A multidão ali estava, e entre a multidão, lá está o Simão. Certamente Simão está perplexo diante de tanta crueldade. Toda Jerusalém sabia que era Jesus. A Bíblia diz que ele andou somente fazendo o bem. Era aquele que fazia o bem que estava sendo crucificado. Aleluia. Aquele instante, irmãos, quando Jesus estava encerrando o seu ministério, a Bíblia nos diz que ele exclamou muito alto, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Glória a Deus.
Irmãos, Jesus cumpriu toda a sua missão. Jesus cumpriu toda a sua tarefa. Ele não deixou nada para que ninguém viesse complementar. Tudo quanto o Pai determinou, Ele fez. Quando Ele estava trabalhando, Ele dizia apressado: olha, convém as obras, fazer as obras do meu Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Aleluia. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, dizia Jesus. Ele cumpriu toda a sua tarefa. Mas aqui eu estou me lembrando, irmãos, do preto Simeão. Aquele homem vai para casa, me parece ver, ele chega em casa, a sua esposa certamente disse: Simeão, você chegou hoje tão atrasado, por quê, meu filho, o que aconteceu? E ele certamente com o rosto espantado, ele chama a esposa. Ele tinha 2 filhos, Rufo e o outro, como chamava? Quem se lembra dos 2 filhos de Simeão? Alexandre. Leia a Bíblia, pessoal, leia a Bíblia. Pai de Alexandre e Rufo, está escrito. Parece que Marcos que conta isto. Ele chama a esposa, os 2 filhos, e começa a contar a história de Jesus. Irmãos, foi a cruz que aproximou Sirineu de Jesus. Foi a história de Jesus na cruz, contada para a família, e a família crê e aceita o sacrifício de Cristo na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer aos irmãos, lá na frente, quando vocês lerem lá o capítulo 16, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, Paulo começa a saudar uma opção de cooperador, uma opção de irmãs, e lá ele faz uma saudação toda especial. Sauda a Rufo e a sua mãe e a minha mãe. Rufo agora, irmãos, era simplesmente um missionário que estava lá fora ganhando almas para Jesus. E a sua mãe, naquele tempo não existia o círculo de oração, mas entende-se que ela era uma líder das mulheres. Paulo dizia: também é a minha mãe. Queridos, a história da cruz aproxima-nos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A nossa reunião também, meus irmãos, ela tem muita razão de acontecer, porque nós, os crentes, precisamos estar bem lembrados, amados. Cantou aqui, nosso cantor, falamos aqui sobre o céu e o inferno. Isso é realidade. Escute, pelos nossos pecados nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Nós estamos caminhando para a condenação eterna. Mas Jesus Cristo nos encontrou. Jesus Cristo nos perdoou. Jesus nos reconciliou com o seu Pai. Jesus Cristo, o Senhor, nos amou e nos recebeu como os seus verdadeiros filhos. São João, escrevendo uma de suas cartas, ele diz: quão grande caridade nos tem concedido o Pai, porque agora nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Queridos, a morte de Jesus deve estar sempre na memória de cada um de nós. Eu mereci para o inferno, você também, mas Ele nos amou primeiro e nos salvou. O texto que lemos em Lamentação, amados, era simplesmente Deus revelando para Jeremias o quadro que iria acontecer, porque Jesus foi, a sua cruz foi levantada no monte do Gólgota, ou no monte do Calvário, como alguém queira chamar. Ao lado daquele monte passa uma via, e o Senhor Deus chamava a atenção daqueles que passavam e dizia: não vos comove isto? Não há dor como a minha dor. Queridos, a morte de Jesus comove o nosso coração e nos intima a dar o valor
primordial, a este grande sacrifício do Filho de Deus, porque foi único, completo, perfeito para toda a eternidade. A sua morte, o seu sangue derramado lá no Calvário, irmãos, diz a Bíblia, nos purificou de todos os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Há um motivo especial de estarmos aqui esta manhã, agradecendo ao Senhor neste culto, comemorando a sua morte, irmãos, porque Ele venceu por nós. Aleluia. Certamente que nós não teríamos a condição, a estrutura para suportar todas as dores que Ele passou, mas Ele, o Senhor, sofreu por nós. Agora, aleluia, nós podemos dizer de cabeça erguida, peito empolado, o céu é nosso. Aleluia, o céu é meu, o céu é nosso. Aleluia. Jesus disse: vamos preparar lugar. Capítulo 14 de São João, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. Mas se eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo também. Igreja do Senhor, caminhamos firmes com Jesus. Ele está chegando. O arrebatamento da igreja não está tão próximo. Aleluia. Por favor, se ocupe nisto. Coloque a sua mente nas coisas que são do céu. Se nós nos preocupássemos mais, irmãos, com a nossa vida eterna, com certeza a nossa vida material seria mais leve, sim, seria mais amena, sim, porque, queridos, Paulo disse: nada pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Dificuldade, desemprego, falta de dinheiro, enfermidade, perseguição, tudo isso, irmãos, são coisas terrenas que irão ficar aqui, mas a sua alma, o seu espírito lavado pelo sangue de Jesus, nós iremos morar no céu. Deus abençoe você. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, gostaria de convidar aqui o pastor Márcio para fazer a leitura oficial. Depois, irmãos, enquanto nós vamos partir o pão, eu gostaria de convidar a irmã Dalva e o Douglas para adorar a Deus comigo enquanto nós partimos o pão. O Santo do Senhor, a paz do Senhor. Meus queridos, abra suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e a partir do versículo 23. Eu vou ler para tomarmos tempo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados,
somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém.